Boa noite, meus bons amigos. Sou eu, Yu, né? Acabei de abrir o túmulo novamente, né? Como eu prometi, né? A nossa semana eu falaria sobre a Páscoa, né? Sobre a morte de Jesus, não é verdade? E hoje, durante minha meditação, Davi, sim, o rei Davi, aquele que derrotou o gigante Golias, né? Que foi ungido rei de Israel. Aí eu falei, Yutaka, quem foi Davi? Aí eu olhei assim, eu falei, Davi sempre esteve do meu lado, mas por quê? Pelos seus pecados ou pelas suas bênçãos? Aí durante, né, a minha limpeza aqui no quarto, eu deixei a cafeteira ligada, né? Aí quando eu cheguei lá na minha cafeteira, metade do café havia evaporado. Aí eu já culpei Davi, eu falei, foi Davi que bebeu metade do meu café, e agora? E foi a grande realidade, meus amigos. Eu não, como é que se diz? Eu que sempre fui muito ruim de futebol, ruim mesmo, me comparava ao lateral esquerdo Roberto Carlos. E olha que eu não sou nem canhoto, né? Agora imagine eu que já tive um berço religioso, que havia estudado a história de Davi, se eu não me comparava a Davi às vezes. E em particular, Davi veio logo com uma enciclopédia, né? Um verdadeiro libertador, não é verdade? Como assim, Yutaka? Para se ter um libertador, é preciso de guerra. Como libertar um povo sem guerra? Então eu raciocinei. Eu falei, mas o que isso que tem a ver com guerra? Davi, num pecado só, dependendo do ponto de vista que você olhar, dependendo do teu grau de discernimento e o quanto você esteve perto de Deus. Nos seus momentos de pecado, você poderia se comparar ao padeiro da esquina, ao vendedor de bala, ou você poderia se comparar a Davi. Está de mão dada a Davi. Porque Davi, num pecado só, o que ele fez? Ele cobiçou a esposa de um soldado que se banhava no lago. Se apaixonou. Depois, naquele momento de paixão e loucura, pôs o soldado na frente das tropas. Naquela época não existia atirador de elite, nada disso. Os soldados que iam para frente das tropas morriam. E olha que era um soldado fiel. Teve um filho com ela. Então, quando veio a notícia, veio tudo de uma vez só. Mas será que isso já não estava nos planos de Deus? Para que isso nos ajudasse hoje em dia? Tivesse mais um grau de inteligência? Daí, eu aprendi que no segundo casamento, as bênçãos de Deus são retiradas.
Você pode se casar sim, mas com a bênção de Deus se torna muito difícil. Foi o que eu vi com esses olhos naturais. Também pude ver a escolha de Davi. Né? Quando eu raciocinei sobre Davi, quando eu fui ver minha cafeteira estava vazia, que evaporou. Eu falei, foi Davi que bebeu isso. Era para eu beber tudo sozinho. Mas Davi tinha bebido metade. Né? Eu lembrei de um versículo que eu, numa reunião muito distante, veio na minha cabeça assim que eu pisei no lugar. E falava assim: e Gade veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou que 3 meses te consumas diante de teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as tuas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos meus... nas mãos dos homens, né? Dos homens, nesse caso, são os inimigos, né? Davi foi um homem de guerra. Tudo relacionado à guerra se estende a Davi. Agora vocês têm noção o que é ser um homem de guerra? A sair de casa e não saber se vai voltar? Nós vemos aí, né, a gente vê muito na TV, né, policiais, essas coisas assim, as pessoas defendendo, né, que sai pra trabalhar e não sabe se vai voltar. Isso cria um estado grande de ansiedade, né? Então a gente vai observando essas coisas, né, e vai passando a defender aquele rei que antes havia bebido teu café todo, né? Que foi o seu álibi para pecar. E a gente vai passando a defender, né? O estado de angústia, aquela ansiedade natural. Se você não sabe se vai sair, vai morrer. E todo homem de guerra é assim, meus amigos. Mas aqui nesse versículo que eu li, o profeta deu 3 alternativas a ele. E ele escolheu que ele caísse nas mãos de Deus, porque Deus era misericordioso. Todo mundo sabe, né, que cair na mão dos inimigos, né, nós não estamos aqui num conto de fadas, numa historinha, né, da Liga da Justiça, nada disso. Cair nas mãos dos inimigos é a pior coisa que pode existir. Por isso os kamikazes japoneses iam com aquele aviãozinho, mas levava a espadinha e uma pistola junto, porque ele sabia que se fosse capturado ali, era triste. E automaticamente ele seria forçado a dizer o segredo. Não existe esse negócio aí, eu não vou dizer o segredo e fazer pirraça. Vai dizer e acabou. Então eles automaticamente ou quebravam o pescoço, ou atiravam, ou se cortavam.
Então, a gente não pode pensar que, não, a Bíblia não era para ser assim, era para ter escolhido morrer na mão do inimigo. Será? Não, eu vou ser herói, então eu vou correr lá pro morro mais próximo e vou dizer, eu pequei e que vocês me deem a sentença. Ou ele poderia ter deixado que a fome, né? Ou 3 anos de fome, que 3 meses de consumo diante de seus adversários. A fome consumisse, né? O povo dele. Também não é uma alternativa boa. Então ele pediu a justiça de Deus, né? Mas ocasionou isso, né? Me perdoem se eu estiver errado. Eu até peço uma correção, né? Mas ocasionou isso, né? Quando eu fui pegar o meu café, Davi ter bebido metade da minha cafeteira, evaporou tudo. Né? Então essa é a justiça de Deus, não é verdade? Porque muitos inocentes acabaram e foram levados pelo pecado de Davi, pelos pecados da guerra. Não é verdade? Alguns vão morrer abraçados ao pecado de Davi e vão ressuscitar contra Davi. Outros mais específicos, mais criteriosos, mais misericordiosos, irão ressuscitar, apoiando e em defesa de Davi. Os senhores creem nisso que eu estou falando? É a realidade. Quem foi o pai que esteve do teu lado em todo o momento? É como se o meu pai tivesse sido um bêbado. A princípio eu critiquei, mas eu já tinha no gene o alcoolismo. E por fim eu me tornei alcoólatra. Eu precisei entender todos os passos que aquele meu pai tinha dado para poder me sentar à mesa com ele e realmente compreender a realidade. Não viver num conto de fadas. Conto de fadas viveu Salomão, o filho de Davi. Por quê? Davi já tinha lutado tudo, já tinha feito tudo e deixou o terreno pronto para Salomão. Tanto que Salomão teve a oportunidade de tantas escolhas e falou: Senhor, eu não quero uma espada não, também não quero muito dinheiro, eu sou tão feliz, só me dá sabedoria. E o Senhor olhou para Salomão: então toma logo sabedoria, se é isso que tu pede. E Salomão foi o mais sábio de todos. Se também não tivesse no gene a desobediência, né? E aquela quedinha fundamental. Então essa é a grande realidade, né, meus amigos? Então quando abrirmos o túmulo e Jesus Cristo nos perguntar: Davi, o que tu escolhes hoje? Cair nas mãos dos teus inimigos, ou fome, ou a minha justiça? O que vocês vão escolher? Eu
não tô querendo me comparar e dizer que vocês são igual a Davi. Mas aqui foi aquele exemplo que eu disse. Eu sempre fui muito ruim de bola, mas eu insistia em me comparar ao Roberto Carlos. E olha que eu nem era canhoto. Aí nós vamos abrir o túmulo e Jesus vai perguntar: escolhe o que você quer. Você quer realmente jogar na lateral esquerda aquilo que você sequer tem vocação? Quer ir para o meio de campo, que você também vai sentir um remorso tremendo? Ou vai ficar sentadinho no banco de reserva, quieto, meu filho, esperando o julgamento? Será que eu vou dizer: Senhor, me dá a lateral esquerda, eu sou herói, vou afundar o resto do time para satisfazer o meu ego? O pior: Senhor, me dá a camisa do Zico? Eu não. Falei: não tenho. Tem mais o que fazer? Já fiz, olha a atrocidade que eu fiz aqui. Como é que eu conserte isso? Gente pra caramba, vai dizer que eu bebi o café deles? Então me dá o banco de reserva. E é exatamente esse banco de reserva, sabendo que o time, quando estiver sendo derrotado, infelizmente no fim você vai ser chamado para jogar nos últimos 5 minutos. Metade do time vai estar a seu favor, outra metade vai estar contra. Mas hoje, né, eu vou manter a minha posição a favor de Davi. Afinal, quem esteve do meu lado a vida toda foi ele. Não vou dizer que eu fiz os pecados de Davi, mas é aquela grande realidade. Davi era Roberto Carlos e eu era eu, tentando ser canhoto, que não era nem minha posição. Minha posição sempre foi ficar sentado no banco de reserva, porque eu sempre fui o pior do time. Quando se escolhia os times, minha posição era sempre o banco. Eu só gostava mesmo de participar. Então, vamos tirar do baú aqui o ingresso de Davi, certo, meus amigos? Vou deixar a portinha aqui meio que aberta e vamos tentar, né, meus amigos? Apesar de eu estar com a Bíblia aqui, vamos tirar do baú de Salomão. Eu tô tentando lembrar quem me deu esse baúzinho, mas eu não tô lembrado. E vamos ver. Será que o espírito de Davi está aqui? Aquele que bebeu ali metade da minha cafeteira? Vamos ver, vou abrir aqui em qualquer lugar. Vamos ver qual vai ser o ingresso, né? Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão, inclina o teu ouvido. Então esse vai ser o ingresso, é tudo que eu tenho. Quer? Tá falando assim: filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão, inclina o teu ouvido. Provérbios 5:1. Olha, foi o Salomão que escreveu isso, filho de Davi. Tá falando assim: meu pai alcoólatra, ele fez isso devido às preocupações, tudo aquilo que ele fez
mas deixou um campo lindo para mim aprender ou sabedoria ou perdição, ou levantar no juízo acusando Davi e tentando puxar o máximo de pessoas comigo para minha miséria, ou levantar defendendo Davi, o rei de Israel, o rei ungido. É a grande realidade. Filho meu, atende a minha sabedoria, inclina o teu ouvido. Ele está falando, Yu, tu que se acha meio budista, lembra? Quando o gato sentiu ciúme do ratinho e foi lá e matou o ratinho. E Buda amava o gato. Quem não teve gato, quem não sabe a fofura que gato é? Na minha versão, Yu budista de ser, Buda não expulsou o gato não, mas o gato que foi embora. E Buda triste, fala, e agora quem que eu vou trazer? Aí Buda trouxe um coelho com as orelhas enormes, falando assim, inclina o teu ouvido para ouvir as lamentações de Buda. Essa é a minha versão, eu nem sou budista. Por que era aquele gatinho que ele tanto amava? Por que ele foi embora? Eu podia perdoar, afinal eu não sou nem apegado aos desejos. Mas o gatinho era a única coisa que eu tinha. E tava o coelho lá com aqueles orelhão, ouvindo tudinho as lamentações de Buda. Então por isso, esse versículo falou, inclina teus ouvidos, filho meu, para aquilo que eu vou lhe falar sobre Davi. Você tem hoje o direito de escolher. Vai acusar Davi no último dia ou vai apoiar aquele que lutou, aquele que te libertou, que venceu Golias? Escolhe. Vai acusar Davi por ter bebido todo o teu café? Afinal, cada um tem um alicerce que tem. Eu poderia, se eu não tivesse alicerce cristão, eu poderia fazer a mesma coisa e acusar o padeiro da esquina, acusar o filme que eu tinha visto na televisão, não. Mas no fim eu acusava Davi. Davi fez, então eu também posso fazer, não é? Sempre lembrando, né, que eu sempre fui muito ruim de futebol. Eu não tô me comparando a Davi. Davi, nessa situação, era o Roberto Carlos e eu era o banco de reserva que sequer sabia jogar bola. É que não tá me vindo à cabeça nenhum lateral esquerdo bom de bola. Ruim de bola, né? Mesmo porque lateral esquerda ruim de bola, ninguém se lembra mesmo, né? Então, essa música aí fala, né? O hino da vitória, né? Que é um homem que vem com toda a autoridade e manda acalmar as coisas. Em quem você vai se apoiar no último dia? No padeiro da esquina, naquele filme que você viu romântico? Nas histórias de Cinderela? Ou no rei Davi? Naquele que realmente foi ungido? A gente não pode querer ter super-heróis, Lanterna Verde, Superman, He-Man, porque a vida é muito diferente. Não é verdade? Talvez o padeiro da esquina, talvez aquele filme, ele te deu uma falsa perspectiva. Mas Davi, ele não dá a falsa perspectiva. Ele fala, no fim você vai ter que escolher. Você vai ter que arcar com as consequências.
Pode ver, eu paguei caríssimo. Perdi o meu bebê que foi abortado. Meu filho morreu enforcado. De uma posição horrível. De uma forma ou de outra ele viveu em escárnio. E não teve paz. De espírito nem física. Quem pôde provar um pouquinho dessa paz foi Salomão. Que por fim, pelo gene que ele herdou também, errou. De uma forma mais leve, mais suave, mas errou. Então, isso aí não insinua, como o provérbio que eu abri ali, inclina e dá ouvido à sabedoria, a sabedoria de Salomão. Aquele filho mais próximo de Davi, que viu tudo, sabe o que é guerra, sabe o que é sangue. Não nós que vivemos num conto de fada. Num mundo sem regras. Davi lutou nesse mundo sem regras toda a vida. E todos nós sabemos que o homem que vive num mundo sem regras, sem confiança, ele tem uma mentalidade ofensiva. Que talvez o tenha levado ao pecado. E talvez isso tivesse sido parte dos planos mesmo. Para as pessoas, no fim, escolher se estarão em apoio ou contra. Não é verdade? Em nenhum momento Deus poupou Davi. Nenhum. Será que Deus poupou a Davi em algum momento? Ele podia muito bem ter dado um fim, aí depois para arrumar um rei melhor do que ele, por causa de um erro. Calcula? Dá para raciocinar? O erro dele, de Davi, foi basicamente... Já viu quando aquela bolinha de neve sai uma avalanche gigantesca? Foi mais ou menos isso. Eu até agora, mesmo tendo uma vida, que eu não vou dizer que foi uma vida de santidade, mesmo tendo uma vida até que pervertida, acho difícil de compreender. O erro dele foi uma avalanche. Mas no fim, será que você vai estar ali com o escudo tentando não deixar que aquela avalanche venha? Ou vai ficar ali de mãos? Quero mais que essa avalanche caia. Essa bola de neve. Davi, ele defendeu, ele libertou do gigante Golias. Né? Será que você vai tirar essa blusa camuflada e vai deixar o mundo morrer em neve daquele que lhe libertou? E no fim dos dias, quando houver o julgamento sobre Davi, vai se manifestar contra? Só que o grande erro, meus amigos, é que quando nós nos manifestamos contra Davi, estamos trazendo a própria miséria sobre nós mesmos. Não é verdade? Tem como raciocinar isso? Não é verdade?
então, meus amigos. Então aqui está o ingresso, né? Para nós passarmos, termos algum respaldo para abrir o túmulo, né? Tipo assim, Senhor, eu busco sabedoria. Né? Eu estou aqui inclinando meus ouvidos para saber o que o Senhor teria para mim. Aí ele vai falar: Salomão, meu filho, já que você não pediu nem por fazendas, nem pelo sangue dos teus inimigos, pediu apenas sabedoria, inclinou sobre mim os teus ouvidos, lhe darei tudo. Será que Deus, nesse dia, pôs a mão sobre Salomão e a bênção caiu? Para essa bênção cair, é preciso que haja uma chave. Quem deixou essa chave para Salomão, meus amigos? Não foi o pai dele? Será que não foi Davi que deixou essa chave para Salomão? Quando vinha aquele monte de alcoólatras pedir sabedoria, Salomão olhar, sorrir e ter as chaves de quase todas as portas. Certo, meus amigos? Então aqui, né, nós deixamos essa mensagem 31,50, cada vez crescendo mais a bola de neve de Davi, certo? Então aqui nós deixamos, né, essa transmissão e que possamos, né, sempre estar atentos. Discernimento é tudo. Porque aquilo que nós acusamos, por fim, pode nos acusar. Pode ser o significado nas nossas mãos amarelas. Consegue entender? Só que você tem a oportunidade de assumir suas mãos amarelas como um legítimo guerreiro ou como um ser sem confiança, como aquele bêbado pedindo dinheiro para comprar pão, meus amigos, certo? Então aqui nós deixamos a transmissão. Eu sequer tenho autoridade para encostar aí na tela do celular e desligar, certo? Então vou pedir aqui auxílio a alguém para que me dê essa autoridade para desligar a tela do celular. E tá falando assim: não te alegres tu, toda a Filistia, por ser quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente ardente e voadora. Livro de Isaías 14:29. Tá falando assim: Yutaka, não tem jeito, você vai ter que dar arrancão. Então nós vamos ter que dar o nosso arrancão, né?